A Selic acabou de subir mais uma vez e já bateu ali o patamar dos 11,25%. Com isso, começam a surgir mais oportunidades de renda fixa. Taxas acima de 15% ao ano, até alguns isentos de IR, ou quase IPCA mais 10,5% isento de imposto de renda, que seria equivalente a um título de Tesouro Direto pagando IPCA mais 13%. Caraca, bom demais, é só me jogar nessas taxas altas? Ou será que tem algumas armadilhas, algumas coisas que nem todo investidor percebe? Olha, tem algumas armadilhas e para que você não caia nelas, tem que prestar muita atenção aqui nesse vídeo e em tudo que o Filipão, meu sócio aqui no clube, vai te mostrar a seguir. Filipão, bola contigo. Beleza, a primeira coisa que a gente precisa entender é como é que essas taxas elas sobem tanto assim. Porque afinal de contas, pensa comigo, alguém vai pagar essa taxa de IPCA mais 13 ali. Vamos se basear em cima desse número. Imagina que você é um empreendedor, você tem uma empresa ali e você pegou um empréstimo. Porque é isso que é cada um desses títulos de renda fixa. E aí você pegou lá, sei lá, R$1 milhão de empréstimo. Poxa, se você for pagar uma taxa de IPCA mais 13 em cima desse crédito aqui, vamos chutar um IPCA médio ali em 5%. A gente vai estar falando de 18% ao ano. Ou seja, pelo R$1 milhão que você tomou de crédito, só de juros no ano, você vai ter que pagar R$180 mil. Então não é um crédito tão barato assim para a empresa. E essa comparação fica ainda mais agravante quando você compara com 6, 8 meses atrás, onde a taxa era muito mais baixa do que isso. Se a gente se basear na própria curva de taxa do Tesouro Direto, a gente vê que no começo desse ano aqui, as taxas pré-fixadas eram de menos de 10%, sendo que hoje estão batendo praticamente 13%. E aí eu sei que nessa hora muita gente pensa, Felipe, as taxas estão mais altas porque a Selic subiu. E apesar dessa resposta ela tá correta, ela é na verdade muito superficial. Porque beleza, a taxa Selic é a taxa mãe de juros do Brasil. Quando ela sobe, é natural que as outras taxas de juros subam, inclusive as da renda fixa. Aí todo mundo que pega dinheiro emprestado vai tender a pagar um juros maior, como o caso do empreendedor que a gente deu de exemplo. Agora, se fosse só a Selic, como é que a gente consegue explicar isso aqui, ó? Vê que a taxa veio caindo ali de junho de 2023 até agora e ela tá ali nos seus 11,25. Sendo que em agosto de 2022, a Selic tava num patamar bem mais alto do que tá agora, tava em 13,75. E naquela época ali, os títulos do Tesouro IPCA+, pagavam menos do que 6% acima da inflação. Era cerca de 5,79%. Então como é que com a Selic ainda mais baixa agora, a gente viu o Tesouro IPCA+, pagando até 6,7%, que é mais do que aquela época de 2022. E aqui a gente vai para a principal razão para as taxas da renda fixa continuarem subindo. Uma coisa é a taxa Selic, que é definida pelo Copom e se torna a meta de juros do país. Outra coisa é a taxa de juros futura, medida pelo mercado financeiro, que nada mais é do que todos os agentes do mercado financeiro, bancos, investidores, nacionais e internacionais inclusive, que colocam a sua opinião própria baseada em dados da economia de quanto eles acham que vai ser a taxa de juros no futuro. Então a gente tem Selic aqui agora, que é estática, é a do momento, e a gente tem o juros futuro, que é dinâmico, muda todos os dias. E o que está acontecendo nesse momento é que apesar da Selic estar ali nos seus 11 e pouco, a taxa de juros futura está muito mais alta do que ela, porque as pessoas esperam que a Selic, na verdade, aumente daqui para frente. Tudo que eu acabei de dizer está mostrado muito mais facilmente nesse gráfico, onde a linha azul mostra como é que estava a expectativa de juros futuro do mercado em fevereiro de 2024, ou seja, uma curva descendente, onde a Selic lá em 2026 ia chegar na casa de 9,5% ao ano. Aí corta para outubro de 2024, a gente vê a linha cinza, onde na verdade a expectativa da Selic futura foi completamente alterada para uma curva de alta nos próximos anos, podendo chegar até 13% em 2026. Ou seja, toda a expectativa do mercado mudou. E aí é por isso que você entra no site do Tesouro Direto, você vê aqui IPCA mais 6,9%, quase 7%. Juros pré-fixados em mais de 13%. Inclusive, títulos bancários, você vai buscar ali de CDBs, pagando muito mais, 15%, IPCA mais quase 9%. Ou em outros casos, como a gente mostrou no começo do vídeo, IPCA mais 10%, 15% ainda isento de imposto de renda. Ou seja, vai bater IPCA mais 13% ali, como a gente já falou. Tá, Felipe, entendi, mas por que a curva de juros futuro mudou tanto? Por que isso acontece? Aí aqui a gente precisa lembrar do conceito da curva de juros. E o principal ponto é que a ferramenta dos juros em um país, ele serve para dar uma controlada na inflação. Quando a expectativa da inflação começa a ser mais alta, é natural que os juros subam para desestimular a economia, dar uma segurada ali e o aumento de preços ele ser reduzido. Beleza, então se as pessoas acharem que a inflação vai subir, é natural que a curva de juros futuro suba. E o que é que faz as pessoas acharem que a expectativa de inflação vai subir? Ora, aí a gente precisa
precisa lembrar o conceito da inflação. O que é que faz a inflação num país subir? E se você pensou algo do tipo, os empreendedores que aumentam os preços porque eles querem aumentar a margem e ganhar mais dinheiro. Você tá errado, não é isso aí. O que faz a inflação de um país subir é o aumento de impressão de dinheiro. Na prática, o poder público, quando não consegue pagar suas contas, ou quando tem uma expectativa de gasto muito maior e precisa imprimir dinheiro para fazer isso, porque ele pode fazer isso, é natural que tenha uma maior circulação de moeda no país. E pela lei de oferta e demanda, quanto mais disponibilidade de um recurso você tem, menos valioso ele é. E aí, se você imprime mais dinheiro para a economia, inflação acontece, você perde poder de compra na sua moeda. Aí você consegue correlacionar notícias assim como o governo arrecada 230 bilhões em setembro, recorde para o mês de setembro em toda a série histórica. Ou seja, o Brasil conseguiu arrecadar muito em impostos em setembro, assim como a arrecadação também foi recorde em agosto, em julho, em junho, em maio, em todos os meses desse ano. Só que mesmo com a arrecadação muito maior do Brasil, o que a gente vê é um déficit fiscal ainda também no mês de setembro. Então a gente está arrecadando tudo que pode de impostos, só que os gastos estão tão altos que não consegue fechar as contas. Ou seja, o governo gasta cada vez mais dinheiro, vai precisar cada vez mais de impressão de dinheiro, inflação mais alta, expectativa de juros sobe, renda fixa sobe, e aí a gente vê esse ciclo todo. Então as taxas da renda fixa, elas não subiram somente porque a Selic subiu, isso aí seria uma resposta superficial. Então a perspectiva de juros futuro no país é um composto da percepção de risco que a gente tem para o nosso Brasil. E é naturalmente aí que o investidor se pega na dúvida do que é que ele deve fazer, onde é que ele deve investir, principalmente em momentos assim. Inclusive é por isso que aqui no Clube do Valor a gente prefere seguir estratégias sistemáticas de investimento, que é a única forma de você não ter dúvida nunca do que é que você deve comprar, o que é que você deve vender. E ainda ter resultados comprovados no tempo, porque não adianta de nada eu te dizer uma estratégia muito bonita aqui sem testar ela e te provar que ela vem funcionando ao longo dos anos, como é o caso da nossa estratégia de carteira mais conservadora, que investe só em renda fixa e ainda assim nos últimos 20 anos teve uma rentabilidade muito acima do CDI e do que o Ibovespa. Aí é óbvio que também tem investidores que são mais arrojados, com uma carteira de investimento um pouco mais agressiva. E também é natural que a rentabilidade histórica desses investidores com mais risco seja mais alta. E aí são esses conceitos aqui que a gente usa para investir quase 3 bilhões de reais dos nossos clientes de consultoria e gestão aqui no clube. Inclusive, a gente quer te mostrar como fazer isso de forma gratuita. Se você se sente na dúvida de qual ativo comprar, qual ativo vender e que horas fazer isso, se você não tem tempo, não tem segurança suficiente para você mesmo tomar suas próprias decisões, aí eu preciso te convidar para uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas treinados por nós aqui do clube. A gente faz um encontro individual com você para olhar a tua carteira de investimento específica e entender se ela faz sentido para a tua vida, como é que você pode investir cada vez melhor. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que vai aparecer aqui na tela em algum lugar ou clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou estar te esperando por aqui. Então, entendido por que as taxas da renda fixa subiram tanto, qual é a armadilha que muitos investidores caem nesse momento? Porque, naturalmente, o que acontece é que os investidores começam a aumentar as suas posições em renda fixa, já que as taxas de retorno estão mais altas. Olha a quantidade de número de investidores em milhões de CPFs no próprio Tesouro Direto dos últimos anos até aqui. E se a gente for pegar o segundo trimestre de 2024, olha a quantidade de dinheiro que entrou na renda fixa sendo Tesouro Direto, poupança também está incluso aqui. E se o dinheiro está indo mais forte para um lado, quer dizer que ele não está indo para outro, ou está saindo de outros lugares para ir para renda fixa. E aí é por isso que você vê também que o apetite a investidores por risco desaba em meio à preocupação com o fiscal do Brasil. Grandes fundos de investimento reduzindo a aposta na Bolsa do Brasil. E até a B3, que é a nossa bolsa, comentou ali de como está sendo afetada em relação à queda dos investidores. E aí esse ciclo segue se repetindo. O dinheiro saindo da bolsa e indo para renda fixa. Toda vez que as taxas de juros dão uma aumentada, isso se repete. Olha o que aconteceu lá em 2022, quando a bolsa fechou o ano com uma alta de 4,7%. O IFIX ali de fundos imobiliários teve uma alta de 2%, ficou praticamente de lado, sendo que a inflação naquele ano ali foi de quase 6%. Então a bolsa e o IFIX perderam. Aí o cara chega no final do ano de 2022, poxa, eu vou sair desse investimento de risco aqui, eu tô perdendo até para a inflação. E o grande problema é que o cara toma essa decisão exatamente quando a bolsa está extremamente barata, como era o caso de 2022, quando a gente viu um patamar de preços como há mais de 20 anos não se via. E aí a gente olha um panorama ainda mais histórico e a gente percebe que não foi só em 2022 que isso aconteceu. Em anos onde a performance da bolsa foi muito negativa por muito tempo, como é o caso de 2011 até 2015, o que a gente via, principalmente ali no fim, 14 e 15, era uma saída massiva de investidores da bolsa. Também aconteceu no ano 2008, quando a bolsa caiu mais de 41%. Em compensação, em períodos onde a bolsa passa a subir demais, o que a gente vê é uma entrada massiva de investidores na bolsa. Todos eles fazendo um caminho de comprar quando tudo está subindo e vender quando está tudo caindo. Quer ver um exemplo ainda mais prático disso? Se a gente pegar um fundo de investimento em ações aqui do Itaú e que é do segmento private, ou seja,
Normalmente os clientes que têm acesso a um fundo como esse têm mais de R$1 milhão. E eu te falo isso para que você não pense que quem já tem mais dinheiro já sabe investir de todo jeito. Na verdade, não é assim. Olha o que aconteceu em períodos onde a linha laranja, que é justamente a performance do fundo, estava subindo muito. Aqui atrás, nas barras pretas, a gente vê uma entrada massiva de capital dos investidores, ou seja, comprando quando tá tudo na alta. Agora, olha o que acontece quando a performance do fundo tá negativa, tá caindo, como foi o caso de 2022. O que a gente vê é uma retirada massiva de capital dos investidores do mesmo fundo. E isso se repete ao longo de toda a história desse fundo de ações aqui. E é justamente por isso que quando a gente analisa o histórico de rentabilidade desse mesmo fundo, do Itaú Private, a gente vê uma rentabilidade de quase 10% ao ano, sendo que a média de rentabilidade dos investidores foi de 0,4%. O fundo fez um bom trabalho, mas o investidor não conseguiu capturar isso, justamente porque ele toma a atitude errada na hora errada. E é justamente essa armadilha que eu precisei colocar uma taxa de IPCA mais 13 nesse vídeo para te chamar a atenção e você entender o que está acontecendo. Não é hora de simplesmente botar todo o dinheiro na renda fixa e sair da renda variável. Felipe, então como é que eu faço para conseguir ganhar altas taxas da renda fixa e ainda assim ganhar dinheiro com a renda variável? Para isso, você precisa montar uma estratégia muito clara e que você respeite ela antes de qualquer mudança na economia. A gente faz isso montando uma alocação ideal de carteira, como essa que está aí na tela para você, que mostra uma mistura de carteira entre renda variável e também com renda fixa. E isso tudo vai depender muito do seu perfil de investidor. Afinal de contas, tem investidores que preferem estar com a sua carteira inteira sempre em renda variável, como é esse outro caso aqui. Beleza, aí você definiu o teu modelo de alocação de carteira, a tua principal função como investidor agora é sempre voltar para a tua alocação ideal. Que afinal de contas, imagina que você definiu ali 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Ora, o mercado vai se mexer e daqui a pouco a renda variável vai se valorizar, a renda fixa vai estar com uma porcentagem menor de representação. A tua principal função vai ser colocar mais dinheiro na renda fixa até ela voltar para o patamar que você definiu. E assim, você sabe sempre exatamente a hora de quando comprar ações, quando comprar renda fixa, quando comprar ativos em dólar. E é essa clareza que vai te forçar a fazer a coisa certa na hora certa. Mesmo que os seus vieses emocionais e que todas as narrativas do mercado te digam para fazer outra coisa. É esse processo que a gente te mostra e te ajuda a fazer na prática em detalhes na consultoria gratuita que eu deixei o link aqui embaixo. Agora, se você quiser saber por que o Banco do Brasil pode pagar dividendos duplos daqui a pouquinho no mercado, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, onde a gente contou tudo isso em detalhes. Estou te esperando por lá.